Olá, Rondônia! Estamos de volta com o nosso bate-papo semanal Política com Café, aqui no Rondônia ao Vivo, que é o nosso site de maior audiência do estado de Rondônia. E hoje o nosso convidado para esse bate-papo aqui, ele é advogado, embora não exerça, né, mas é advogado, porque tem a OAB, professor de História e militante do PT em Rondônia. Inclusive, ele é o secretário dos movimentos populares, dos eventos populares, é isso? Movimentos populares. Movimentos populares em Rondônia. É o Ramon Cujuí. Seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo Café com Política, Política com Café, no Rondônia ao Vivo. Obrigado, Edson. Prazer, uma honra o convite. Fiquei muito honrado com o seu convite. Está aqui para conversar, né? Olha só. o Ramon, Rondônia é um estado que direcionou, caminhou para uma ideologia política mais voltada à direita. Depois nós vamos entrar mais fundo para entender como surgiu isso. Mas como é ser um petista militante num estado majoritariamente de direita? Aí tá. É um desafio? Eu não tenho essa avaliação que é um estado de direita. Uhum. Porque se eu tomar como princípio que é de direita, eu digo que há uma substância de essência. Esse é o momento. É o momento. É o momento. Porque, veja bem, o PT já governou Porto Velho por 2 mandatos. Pegar Porto Velho como exemplo. Olha só, nós fomos governados pelo PDT, lá atrás com Camussa e Chiquilito. Uhum. Depois nós fomos governados pelo PT. Depois nós fomos governados pelo PSB do Dr. Mauro. Depois nós fomos governados pelo PSB com Hildon Chaves. E agora o Léo Moraes. Assim, o mais direita que tem aí em Portugal, nessa sequência de prefeitos, por exemplo, é o Léo. E o Léo não é uma extrema-direita. Certo. Né? Então, assim, quando você anda para o interior, nós governamos Jaru, governamos Ouro Preto, governamos Cacoal, né? Governamos Nova Brasilândia, governamos vários municípios. Teixeirópolis, agora 2 mandatos, são 4 mandatos do querido Toninho Zoteso. Uhum. Então, assim, esse é um momento conjuntural político, né, que não diz respeito à identidade das pessoas em Rondônia. Uhum. Diz respeito ao movimento político, e que não é um fenômeno de Rondônia, é um fenômeno do Brasil, e mais do que do Brasil, é um fenômeno mundial. Então, essa quadra, se a gente vai nessa linha, e alguns companheiros fazem essa análise, não, reduzir a discussão a Rondônia bolsonarista, eu digo que é preciso ter dar uma sofisticada nisso. Porque certo. Nesse momento há uma hegemonia da direita em Rondônia, não tem a menor dúvida. Nós temos aí, a partir de 18, né? Na verdade você tem isso a partir ali de 14, quando você tem a construção da Lava Jato. Exatamente. Com a Lava Jato você tem uma superexposição do partido a nível certo. nacional. Né, se coloca a pecha de um partido da corrupção, isso vai num crescente, o ápice é 2016, né, no golpe de 16, quando derrubou mas esse discurso, ele encontrou terra fértil em Rondônia? Encontrou terra fértil, sem dúvida nenhuma, porque eu sempre digo isso, a planta só cresce onde a terra é fértil. Certo. Havia uma terra fértil para esse discurso em Rondônia, sem a menor dúvida, Certo. Então, ele encontrou guarida aqui. Nós somos um Estado que historicamente foi constituído por força militar, né, que tem referência, nomes militares, por exemplo, ruas em Porto Velho, Jorge Teixeira, né, municípios do estado, Presidente Médici, Rolim de Moura, Teixeirópolis, são marcas da ocupação militar aqui. O símbolo de Rondônia é um forte militar, um forte Príncipe da Beira, um forte português construído em 1776. Então, assim, tem toda uma construção histórica que leva ao conservadorismo, que tem que tornam essa terra fértil a absorver esses valores. Mas de forma alguma eu considero assim, Rondônia é de direita. Então, Rondônia está de direita, eu acho que é o mais... Eu concordo plenamente, achei excelente a sua explicação, e eu acho que quem pensa, tem uma ideia distorcida sobre isso, que deveria te ouvir mais. Mas eu vou refazer a pergunta. Nesse momento em que Rondônia deu uma guinada à direita, como é ser um militante de esquerda aqui? Já foi pior. Já foi pior? Sério? Conta para nós, então. Porque o ápice desse enfrentamento, vamos dizer assim, mais radicalizado, foi 2018.
Eu fui Certo. candidato a deputado federal pelo PT em 2018. Foi difícil 2018. 2018 foi terrível. Até 2018 para quem... O Ramon, desculpa, eu vou só te interromper um segundinho. Até para quem não é de direita ou de esquerda, ele leva pau. Por exemplo, o jornalista tem que se manter neutro, para ter o equilíbrio, para compreender a dinâmica política, e ele apanha quando ele defende qualquer ideia que ele ache, independente do lado, que ele ache interessante, né? Continua lá. Verdade. 2018, você falou. 2018 foi o ápice do que eu chamo de terremoto no sistema político brasileiro, porque até 18, quando se deu... É interessante, vamos pegar no golpe da Dilma aqui. Quando se deu o golpe na Dilma, as forças políticas do país que criaram aquilo para derrubar a Dilma, apostavam que quem tomaria o lugar dela era o PSDB. Sim. Era Aécio, era Alckmin, enfim, o pessoal que não conseguia, que sempre vinha lutando contra o PT desde 2002, quando o Lula ganhou. O que acontece? É que não combinaram com o eleitor. Se você pega o conjunto de partidos que apoiou a candidatura do Alckmin em 2018, você vai ver que é uma máquina partidária. Só que o Alckmin não decolou. O povo foi para Bolsonaro. Né? E uma coisa interessante aqui em Rondônia, quando eu andei muito em 2018 fazendo campanha, é que você dizia assim: em quem que você vota? Eu voto no Lula. Isso nas classes D e E. Eu voto no Lula. E se não for o Lula, em quem que você vota? No Bolsonaro. Era um voto muito interessante. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu disputo na eleição, mas eu gosto muito de ouvir as pessoas. Tinha essa característica. Porque o eleitor, ele vai na busca de uma aproximação, de uma afinidade com o candidato. Essa coisa da afetividade é muito forte no processo político brasileiro. Então, quando esse sistema todo lá, em 16, quebrou o sistema político partidário brasileiro, que foi isso que eles fizeram com o golpe da Dilma, 18 foi a tsunami. Dos grandes partidos da nova república, só sobrou o PT. O PSDB hoje sequer tem lugar de liderança, porque não tem gente. Né? O PSDB virou nada e foi o grande partido da década de 90. Né? Foi o grande antagonista nosso nos anos 2000. Então essa tsunami varreu o sistema partidário. O PMDB, que era um grande partido, foi reduzido ao partido médio. Então, quando você chega em 18 e o bolsonarismo surge no personalismo que a extrema-direita toma e Bolsonaro leva de rodão o centro e a direita, porque foi isso que aconteceu, né? O espectro do centro da política e da direita foram arrastados pela extrema-direita. E nesse contexto, 18 foi terrível. Eu era candidato do PT, eu andava nas ruas, as pessoas xingavam e agrediam, e havia até empurrão, provocando para um tipo de reação. É ladrão, é do PT, é ladrão, não sei o quê. Muito agressivo. Depois eu fui candidato a prefeito de Porto Velho em 2020. Tinha diminuído. Hoje, 2022, foi um passeio. 2022 a gente andava com aquela toalha que fizeram do Lula, né, nas costas, em feira livre, sem ser xingado, mas conversando com as pessoas. Porque a política, se você não consegue estabelecer o diálogo com o diferente, é a morte da política e, consequentemente, a morte da democracia. É por isso que quando as pessoas dizem assim, fulano é de direita, já cria um pressuposto para eu sequer dialogar com essa pessoa. Porque eu sempre acho que é possível a gente estabelecer um diálogo e, sendo diferente, estabelecer interesses comuns, porque sempre vai haver. E o contrário também é válido, né? Quem está na extrema-direita, qualquer assunto que leve a uma ideia mais à esquerda, eles já se fecham e não conversam, né? Eles também se fecham. Então, existem os dois extremos, eles estão conflitantes sempre, né? E quem está no meio, às vezes acaba tendo que tomar partido e ir para algum lado para poder continuar pertencendo a esse ou aquele grupo. Eu acho que, eu digo assim, nós estamos num momento de crise estrutural do mundo. No momento de crise estrutural, o sentimento, o afeto que permeia tudo é o medo. O medo do desemprego, o medo de perder referencial, né? E o medo, ele é o sentimento que ele é manipulado por quem está disputando o poder. E quando você tem um medo generalizado e você fomenta esse medo, e esse medo acaba parindo um ódio, a raiva, o ressentimento, você cessa o diálogo com as pessoas, você não consegue ouvir nem ser ouvido. Né? É muito interessante, como você perguntou, como é que é ser de esquerda aqui,
Depois que as pessoas conversam com a gente, dizem, olha, você é tão legal, mas você é de esquerda. Né? Olha, você é de esquerda, mas você é bom. Né? Eu tive no aniversário de um colega lá da Rema, o Moisés, né? Ele me chamou, e a casa dele, o aniversário, eu fui, porque nós temos diferenças políticas, mas não é um inimigo. E eu estava lá e um rapaz chegou e disse, eu não fico onde tem esse tipo de gente, foi embora. Ele disse, mas não é isso, a gente quer disputar, nem conhecer o cara. E lá, conhecendo amigos dele, o pessoal diz, olha, esse Cujuí é gente boa, né? Ele é de esquerda, mas é bom, né? Então, assim, o preconceito, quando ele se estabelece, você impede o diálogo e as pessoas de se conhecerem, né? Tem um ditado árabe que diz que o inimigo é alguém de quem você não conhece a história. Porque no fundo, se a gente se permitir se conhecer um ao outro, com todas as diferenças, a gente tem pai, tem mãe, a gente tem filho, tem irmã, a gente ama, a gente sofre, né? Porque somos todos seres humanos. Exatamente. Nós temos, no fundo, nós temos coisas que nos aproximam, temos coisas que nos diferenciam, né? Mas se a gente ouve a história um do outro, a gente consegue criar um mínimo de empatia, ou, na pior das hipóteses, um respeito pela existência nesse plano que a gente está aqui. Então, isso eu acho que foi roubado da sociedade brasileira nos últimos anos, e foi roubado também da sociedade internacional. Em vários países, o que está no Brasil aqui, eu volto a dizer, não é um caso não é uma jabuticaba, isso não é só o Brasil. Não. E esse tipo de coisa, quando acontece da forma como está acontecendo, ele é estimulado, muito estimulado. Então não tem a menor dúvida disso, que os interesses estão colocados aí. Tem uma teoria de que a sociedade ela anda em círculos, né? É um ciclo de 30 anos mais ou menos, né? Em que as pessoas mudam pegam um caminho diferente, talvez até antagônico àquele anterior. Você percebeu isso? Por exemplo, o Acre era de esquerda, era o último reduto da esquerda, o estado da agrofloresta, e hoje guinou para a direita. Você acha que nessa lógica, em um dia já foi de extrema direita o Acre, né? Já foi de extrema direita, depois ficou 24, 25 anos na esquerda, depois voltou para a direita. Faz parte desse ciclo? Eu acho que tem uma questão política que é ligada ao esgotamento dos ciclos econômicos. Por exemplo, você vai ter a década de 90 no Acre, você fala da extrema-direita, tinha um deputado lá que cortava os inimigos com a motosserra, o Ideobrando Pascoal. Exatamente. É o marco ali do controle senhorial, o assassinato do Chico Mendes em 88 pela UDR. Então você tem um controle da extrema-direita ali, político? Tem. Quando o PT assume o poder, ele traz uma proposta nova de desenvolvimento econômico, de reorganização da sociedade, novos valores. Só que me parece que ali, eu não conheço a experiência do Acre de perto, mas houve um esgotamento desse modelo. E no que há o esgotamento desse modelo, que você não consegue incluir todos nesse processo, há uma mudança geracional também. E nesse processo há um desgaste de quem ocupa o poder. E você tem um ciclo natural que acaba acontecendo. Então, assim, quando os ciclos eles se esgotam, né, e eu falo sempre os ciclos econômicos, porque para mim a base do processo da relação é a economia, quando o ciclo se esgotou, aí você vai ter a renovação. Se você fez um trabalho que possibilite a esperança, né, abrir espaço, tranquilo, mas o que sobrou para o Acre agora? Tinha um projeto de florestania, que se falava em desenvolvimento sustentável verde. Isso bateu no teto, do ponto de vista da escala econômica. Certo. O que a direita propõe para o Acre? A integração ao agronegócio, né, a expansão. Esse era o maior discurso nas eleições de 2018. É isso. Então, você tem essa proposta, que é uma proposta que, para nós no Brasil, ela é uma proposta que não é da agora, é uma proposta colonial. Né? Você tem uma estrutura produtiva brasileira voltada para a produção e comercialização de produtos primários para abastecer o mercado internacional. Nós, em Rondônia, por exemplo, estamos com uma plantação de arroz que é de subsistência. De arroz não, de feijão. A área plantada de feijão em Rondônia é subsistência. Né? Arroz é 10 vezes maior, mas não chega nem perto da plantação de soja. E a soja ela não é plantada para beneficiar quem mora aqui, para consumo de quem mora aqui. Ela é plantada para abastecer o mercado internacional, ou seja, é a estrutura produtiva nossa, as nossas terras, a água, a infraestrutura de transporte, toda voltada de costas para quem vive aqui, mas voltada para gerar riqueza para meia dúzia que exporta isso para o mercado internacional. Nós tivemos isso no pau-brasil, no princípio da colônia, depois vivemos o ciclo do açúcar, o ciclo do café, enfim.
é uma marca, vamos dizer assim, uma repetição que a gente comete a todo momento. Até porque é mais fácil para as elites dominantes do Brasil manter essa posição de serem exportadoras de produtos primários. Olha só. Para a gente finalizar essa questão essa introdução teórica aí sobre esquerda e pensamento de esquerda e direita, só mais uma pergunta. Depois nós vamos falar de eleições, de articulação, enfim. Olha só. As pessoas que vieram para Rondônia na final de 60, década de 60 e 80, eles vieram em busca de terra. Sim. Teoricamente eram sem terras. Sim. Né? Não é isso? Ganharam terra aqui e vieram. Tem muitos assentamentos também que surgiram depois de pessoas que viviam em acampamentos de sem terras. Então tem projeto de assentamento em vários lugares no estado de Rondônia. E, de repente, essas pessoas, todas elas, aderiram ao discurso do agro e se posicionaram a favor do pensamento do grande produtor. Por que isso? Por exemplo, eles odeiam sem terra, eles odeiam pessoas que estão atrás do INCRA em busca de terra, eles odeiam qualquer ideia de benefícios que eles receberam uma vez. Como funciona isso? Olha só, na verdade, nós tivemos uma redução de população no campo. Você pega o censo de 2000 em Rondônia, o Brasil tinha 18% da população no campo. Rondônia tinha 36%, era o dobro do percentual. 10 anos depois, 2010, o censo diz que no campo em Rondônia tem 26% da população. Ou seja, uma perca de 10%, é uma perca percentual significativa para 10 anos, e ao mesmo tempo significa, do ponto de vista de números concretos, né, números absolutos, algo em torno de 100 mil pessoas que saem do campo em Rondônia. Hoje, eu não vi o último dado do IBGE a respeito disso, mas caiu muito a população no campo. Então, esse camarada que veio para Rondônia em busca do sonho da terra, hoje ele já deixou a terra, os descendentes dele deixaram a terra. Você tem linhas, você tem comunidades que desapareceram. Aquela região da Zona da Mata, por exemplo, está se transformando em fazendões. A região sul, primeiro aconteceu, quando chegou a soja. Se arrendava a terra do pequeno, do médio, e depois de algum tempo ele não tinha mais condições de voltar para tratar da terra dele. Porque depois que você vai para a cidade, você, por exemplo, tinha uma terrinha, eu arrendei a terra para o plantador de soja. Passei 5, 6 anos na cidade, a família não quer voltar para o campo. O filho está na cidade, na escola. Né? E mesmo quem cria gado, está lá o sítiozinho, ele está morando na cidade, porque ele tem um emprego, tem uma faculdade, tem... Enfim. Exatamente. Então, essa população, ela mudou. Né? Mudou, e né? veio uma mentalidade empresarial para essa coisa. Diz assim, olha, porque é o agronegócio, uma máquina de propaganda do agro. Né? E ninguém quer ser feio, todo mundo quer ser bonito. O agro é bonito. Né? É pop. É pop. Né? Você pega os ônibus, é o agro. Né? E do ponto de vista da ideologia, isso é muito forte. Mas quem produz alimento em Rondônia e no Brasil é a agricultura familiar, a pequena e média propriedade. Porque a grande propriedade, a do agro, que recebe bilhões de financiamento público, porque o agro não seria o agro se não fosse os bilhões de financiamento público. Sim. O agro não seria o agro se não fosse a Embrapa, que é uma empresa pública, né, que sustentou tecnologicamente o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Então, sem o Estado, o agro não existiria. E o agro bate no Estado. O Estado só quer cobrar imposto, o Estado é lerdo, uma obra. Então, não haveria agronegócio no Brasil sem o Estado brasileiro. Essa é a grande verdade. Então, esses camaradas que acumularam no campo, nessa estrutura fundiária que nós tínhamos, que Rondônia acabou se transformando negativamente nos últimos 30 anos, porque nós acabamos o ano 2000 ali, que é o final da colonização, né, com a malha fundiária menos concentrada do Brasil. Se não era menos, era uma das menos concentradas no Brasil. E você tem, nos últimos 25 anos, um processo de concentração da terra e expulsão do homem do campo. Se você pega o mapa de Rondônia hoje, populacional, nós temos municípios que perderam população. Muitos municípios perderam população. Eu estava olhando os dados eleitorais, que eu estava mexendo, a gente tem menos eleitor hoje do que tinha na eleição de 22, em Rondônia. Isso quer dizer que a população foi embora. Olha só. Né? Eu olhei para mim, está errado esse dado. Aí de um fechamento de outro eleitoral, 60 mil eleitores desapareceram. Então, a Terra da Esperança, que isso aqui foi,
ela está muito hoje na propaganda, porque para as pessoas no dia a dia estão procurando seus lugares em outros cantos, não está mais aqui. E o agro tomou conta. Você vai aqui na BR, estou indo para a BR direto, final de semana, você vê soja de um lado e outro, está parecendo Mato Grosso. Daqui a pouco cobre como no Mato Grosso. E a gente sabe que a estrutura fundiária do Mato Grosso. O pequeno sumiu, ficou só o grande. Verdade. Excludente, muito excludente. O Ramon, a gente vê que o seu papo aprofunda bastante a análise, a conversa, mas as pessoas, eleitoralmente falando agora, as pessoas elas querem um discurso breve, com uma frase ou duas que aponte um caminho que elas possam vislumbrar lá na frente, um ideal deles. Mas nós sabemos que a sociedade ela é bem diversa, bem dinâmica, e existem muitos caminhos e muitas coisas para se construir. E como usar uma análise profunda, apontar um caminho onde mostra todas as nuances e tal, num período eleitoral? Como fazer isso? Quantas pessoas vão entender o que você fala, Ramon? Rapaz, eu acho incrível, o Dejanir, é o seguinte, que tem uma figura que eu acho fantástica, que faz isso, que uma capacidade de síntese, né, e criar imagens, né, e estimular as pessoas, que é o presidente Lula. Ele tem. O presidente Lula, ele tem uma capacidade de fazer síntese, né, de ele estar eu tive a felicidade de uma vez estar no Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, começo do ano 2000, estava numa mesa ele, Maria da Conceição Tavares, o Beluso e o Jean-Luc Mélenchon, que é o líder da esquerda na França. Ele era ministro do Trabalho do Léonard Jospin, discutindo os caminhos da esquerda. Os 4 falaram antes dele. Aí quando ele falou, ele fechou, aí você compreende. É uma qualidade, uma capacidade que pouquíssimos têm. Tipo assim, se eu soubesse, eu tivesse essa capacidade que o Lula tem de fazer síntese, porque a gente vê nos processos de formação. Porque esse é o mais forte, é o ponto mais forte político dele, essa capacidade. É a capacidade de comunicação. Exatamente. Uma vez eu vi o Zé Serra falando uma coisa, querendo diminuir, né? O Lula, assim, o Lula é aquele camarada que vai numa palestra sobre fazer foguete, e ele sai falando que é um foguete melhor que o cara que deu a palestra. Mas para o cara sair falando que deu foguete é porque ele entendeu os processos e tem uma capacidade de síntese absoluta, um negócio tão fantástico que é divino, eu diria assim, um negócio que é um dom que você tem de fazer isso. O Lula é um dos camaradas que tem essa capacidade hoje de sintetizar esses sentimentos, essas ideias, e colocar de maneira clara com o povo. Tanto é que toda vez que está com problema na popularidade dele, manda ele sair pelo país falando que o povo gosta de ouvir o Lula falando. Mas isso é uma dificuldade nossa, por exemplo. Eu sou um camarada que vem da academia, nunca fui professor universitário, nunca dei aula, mas a gente se formou na universidade, tenho se formado em Direito, né, e em História. Então a gente acaba absorvendo esses cacuetes de quem veio da leitura, da academia, e eu acho importante ter também. É importante, sim. Difícil é traduzir isso em votos, isso, né, exatamente. Ramon? Eu ia fazer uma pergunta e fugiu aqui. Mas, essa capacidade que o Lula tem de, em poucas palavras, apontar um caminho é um dom. É um dom. Agora, o que eu ia perguntar antes, lembrei aqui. Gente, é bem assim mesmo, tá? Isso aqui é um bate-papo, é um podcast, tá? Por que quando o Lula foi eleito presidente, que a esquerda conseguiu o seu sonho de eleger o primeiro de esquerda presidente do Brasil em 500 anos, né? Sejamos honestos nisso, tá? O Brasil não foi governado pela esquerda 500 anos, ele foi governado por vários sistemas de governo, inclusive com pensamento de direito, e entrou o Lula em 2002. Por quê? Que aquele programa de formação, aquele trabalho que a esquerda fazia nas igrejas, nos assentamentos, nas comunidades, enfim, em todo lugar do Brasil, por que ele foi diminuindo e de repente abriu uma vacância ali de formação? Se você analisar hoje, quem é eleitor da esquerda tem uma brecha
que é justamente esse período de não houve formação. As universidades continuaram um trabalho apenas de formação, mas não política, mas como as pessoas iam estudar e acabavam... Mas as outras áreas ficaram sem formação política. Tem dois aspectos aí. O primeiro aspecto é orgânico interno. Quando você tem gente militando e você chega no poder, você precisa de quadros para te ajudar a governar. Então, boa parte dos quadros do partido, os quadros que davam formação, que estavam atuando, foram absorvidos pela máquina do Estado, ocupando cargos em diversos níveis. Então, é natural que isso aconteça. Outra coisa é que você também teve a eleição de parlamentares. Então, a eleição de parlamentares tira a gente da luta social do dia a dia para ocupar espaço no parlamento. E governar no executivo ou exercer mandato são tarefas extremamente exaustivas. Né? Assim, tem os benesses do poder, não tem a menor dúvida. Agora, quem exerce o mandato, né, de maneira responsável tem um desgaste muito grande. E outro aspecto é o desgaste de quem exerce o poder. Você não está fazendo a crítica, de você ter que conviver com situações, de ter que contemporizar. Inclusive, nós chegamos ao governo com minoria parlamentar. Quando você chega ao governo com minoria parlamentar, você tem que fazer concessões. E boa parte das concessões que foram feitas, né, dizem respeito à possibilidade de governabilidade e afastam, principalmente a juventude, que é um setor da sociedade que quer a transformação o tempo todo. Então, se você olha para nós, no Partido dos Trabalhadores, os nossos quadros, eles são mais velhos do que, por exemplo, os quadros do PSOL, que são quadros da esquerda mais, vamos dizer assim, de disputa social, ou propriamente na universidade. Nós perdemos vários espaços. Né? Então, quando um partido de esquerda chega ao poder, pela quantidade de gente que é demandada para ocupar cargos no Estado, para ocupar cargos no Legislativo, você acaba tendo um esvaziamento. E aí faz parte da gente tentar se reinventar a todo tempo. Né, com todas as dificuldades, a gente conseguiu aí manter o partido, aquilo que eu falava no começo. Porque se você pega todos os partidos pós-Nova República, o único grande partido que sobrou depois disso no ano de 2018 foi o Partido dos Trabalhadores. E sobrou por conta dessa capilaridade que nós temos, das nossas contradições, das nossas brigas internas, dos nossos limites, mas da nossa identidade e principalmente nossa capacidade orgânica de estar aí disputando e se renovando. Hoje nós temos, se eu não me engano, a bancada mais velha do Congresso é nossa. Mas nós estamos num processo interno debatendo renovação. Nós vamos ter um congresso agora, de 24 a 26, onde um dos pontos é a renovação do partido, porque a gente não fica aqui para sempre. O Lula, por melhor que ele seja, ele está com 80 anos. Né? E o tempo cobra da gente o tributo da sua passagem. Né? Então, mas nós estamos nesse processo. E aí, quando faz, o PT, um discurso muito como assim, o PT deixou as bases. Não, o PT deixou as bases. Né? Primeiro que as bases que eram do PT, elas se modificaram. A classe trabalhadora de 2026 não é a classe trabalhadora dos anos 90. A estrutura produtiva do país modificou e essa identidade modificou. Nós não tínhamos trabalhadores de aplicativo há 15 anos atrás, como nós temos hoje. Nós não tínhamos uma outra percepção da realidade. Então, a própria base, que algumas pessoas dizem, o PT abandonou as bases. Essa própria base, ela se modificou com a mudança estrutural econômica e da sociedade mesmo. E o PT estava na tarefa de governar o país. E vamos ser francos, ele governou o país da melhor maneira possível. Os dados, você compara os dados econômicos do governo Lula, sociais do governo Lula, com o governo seguinte, do Bolsonaro e do Temer, é uma diferença absurda. Né? Então, assim, com todos os limites que nós tenhamos. Por exemplo, nós saímos em 22, elegemos o Lula em 22, de janeiro, mas nós elegemos só 123 deputados federais. O bloco que elegeu o Bolsonaro, lá, os republicanos, o PL, eles elegeram 186 deputados. Né? E aí tem aquele meio de campo ali do Centrão, porque você negocia para fazer política. Né? Então é difícil você ter que disponibilizar quadros, ter que governar e ter que sobreviver politicamente nessa arena. Assim, eu acho que com todas as nossas dificuldades nós conseguimos fazer um bom trabalho aí. Olha só, o partido, o PT é um partido orgânico. Sim. Né? Que naturalmente ele leva a sua mensagem às pessoas sem cabreço, sem amarras, né? E tem uma questão interna do partido que eu queria que você comentasse, que são as correntes. Sim. Né? Linhas de pensamento que cada grupo tem. E por isso as pessoas dizem que o PT é ditador, é ditadura, é esquerda, é ditadura. Cara, eu, como observador, eu não sou do PT, como observador,
eu acho o PT o partido mais democrático de todos os que eu conheço no Brasil, porque ele permite o debate interno. Então, lá dentro, vocês discutem, debatem, vão para as prévias, votam, cada ponto é votado, e de lá vocês trazem as ideias já mastigada, já trabalhada para ser colocada na sociedade. Então, fala um pouquinho dessa questão das correntes. Né? Das correntes, inclusive, a questão no nosso estatuto é regulamentado, a gente chama de direito de tendência, né? que faz parte, inclusive, que não é nosso, é da tradição política da esquerda, né? Que você tem referenciais leninistas, trotskistas, né? De todo tipo teórico. E são esses referenciais teóricos de construção do socialismo que vêm para o campo da esquerda e que, a partir do final da década de 70, no combate à ditadura, essas várias correntes de esquerda do Brasil, elas encontram no PT um grande guarda-chuva. Aí você tem ali uma série de organizações políticas de esquerda que, ao invés de irem para outro partido, vêm construir o Partido dos Trabalhadores. Você vai ter isso até hoje. Nós tivemos um expurgo na década de 90, os trotskistas, né, que são uma ala da esquerda, né, que saíram do partido e montaram o PSTU, né, mas internamente mantivemos o direito de tendência. E nós discutimos internamente, nós discutimos muito internamente. As pessoas dizem que isso é uma fraqueza. Ela pode ser uma fraqueza em determinados momentos, mas a gente não... É a nossa força. Nós só conseguimos ter a vitalidade que temos porque mantivemos isso. Quer ver um exemplo concreto? Um exemplo concreto aqui. A pré-candidatura do Expedito Neto. Tá. Eu já ia perguntar sobre isso. Vamos ver. Vou dar um exemplo aqui agora, né? O Expedito se colocou como pré-candidato. Na reunião do executivo, eu disse para ele que, por mim, ele não seria meu candidato a governador. Ele aceitava a candidatura dele, que ele vinha, podia ser deputado federal, mas governador não, que eu achava que é um cargo muito, muito grande para quem está chegando no partido agora. Disse isso ele na executiva, outros companheiros disseram que não, que era melhor. Fizemos uma avaliação política. Certo. Depois fomos para o diretório, mantivemos a posição e o diretório definiu que o Expedito Neto é o nosso pré-candidato a governador de Rondônia. Então, o Expedito Neto é o meu pré-candidato a governador de Rondônia. Você aderiu à ideia da maioria. Não é que eu aderi à ideia, é porque nós estamos... Se a gente vai para um debate coletivo, certo, a gente tem que estar disposto a convencer e ser convencido. Exato. A vencer e a perder no debate. Certo. E tem uma hora que isso tem que parar. Então, quando é que para? Quando a instância toma decisão. Quando a instância toma decisão, nós obedecemos. Não é porque eu me submeto, não, é porque eu respeito o debate que foi feito, onde eu tive o direito de dizer a minha posição, onde os outros companheiros tiveram o direito de fazer a posição, e se não foi construído o consenso, porque nós podemos construir consenso sobre temas, nós chegamos no momento de votar e na votação alguém tinha a maioria, estabeleceu qual é o caminho que nós vamos seguir juntos. Isso é respeitar. Então, hoje não tem problema nenhum dizer, olha, o Expedito Neto é o meu candidato, é o meu pré-candidato, aliás, ao governo de Rondônia, de maneira muito democrática. Eu estou vinculado a um partido que tem estatuto, que tem instâncias, que tem procedimentos de tomar decisão, e tudo isso foi respeitado. Tudo isso foi respeitado, eu não posso sair de que eu sou contra, porque minha posição é essa. Não, isso é uma infantilidade. Ou então eu não vou para o partido. Né? Porque o PT, é isso que você falou, o PT não tem dono. Para a gente tomar uma posição, certo, a gente precisa esgotar as discussões. Em alguns momentos a gente discute até demais. O povo diz que o PT faz reunião para marcar outra reunião. A gente faz reunião para debater. E quando a gente não esgota no consenso, a gente vai para o voto e aí a gente se submete ao voto da maioria. Porque isso é democracia. O processo democrático interno, ele é muito bonito no PT. Sim. Nós somos um partido, Dejani, que tem divisão meio a meio de homens e mulheres. Negócio de cota de 30% de mulheres, né, para abrir espaço, no PT não tem, é meio a meio. Meio a meio. Meio a meio, e ali a disputa é feita. Nós tivemos a presidenta Dilma eleita, e a nossa presidenta, cruzando o impeachment, nesse momento todo, foi a Gleisi Hoffmann, duas mulheres maravilhosas, muito fortes, com que nós tivemos debates internos, divergência interna, mas elas nos representam, porque eram lideranças que foram ali eleitas pelo partido. Então, o PT é um partido extremamente democrático. Olha só. Ramon, eu vou contar uma coisinha para você antes da gente falar de eleições em Rondônia. Você já ouviu falar em Dorcelina Folador, né? Sim. Dorcelina Folador. Você sabia que ela foi minha catequista? Dorcelina foi sua catequista? Foi minha catequista em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, onde ela foi eleita prefeita e foi morta no mandato pelo vice. Esse problema de vice eu sempre falo para os meus
para os meus clientes, cara, escolher o vice, o primeiro critério, lealdade, confiança. Depois vem o resto, vem dinheiro, vem agrega partido, agrega voto, mas primeiro é confiança. Eu estava com... Em 2018, a Fátima Cleide foi candidata ao Senado e o Liano, o doutor Liano, que é oftalmologista aqui na cidade, um médico, meu amigo, uma pessoa boníssima, olhando uma vez me perguntou assim, Ramon, o que faz um suplente senador? Eu digo, ele reza para o senador morrer. Eu falei, e tem uns, inclusive, que fazem a encomenda, né? Eu disse, para o que a gente fala, mas é brincadeira, mas é um pouco isso, né? Tipo assim, quem está na linha de sucessão tem que ser alguém da confiança de quem está na titularidade. Exatamente. Ramon, mais café. Mais um cafezinho aí. Ramon, ela falou, uma história ela contou, ela contava sempre essa história, depois, mais tarde, ela já não era minha catequista, mas aí ela estava militando na política, ela dizia que na política você precisa respeitar o seu adversário, ouvir, argumentar e respeitar ele pelo posicionamento que ele tomou, pelas ideias, inclusive respeitar as ideias dele. Sim. E os companheiros, você tem que ter lealdade, enfim, e andar junto com os companheiros. Mas entre o companheiro e o adversário tem um muro, né? Tem. E você sabe que é pelego, né? Sim. Pelego. Pelego é uma peça de couro de ovelha que vive em cima de alguma coisa, né? Ou ele está em cima do cavalo com uma parte de cada lado, ou ele está guardado lá no cavalete, dentro do paiol, com um pedaço de cada lado, né? Então, quem não está desse lado ou daquele, geralmente é pelego. E na política tem muito disso. Mas nós não vamos entrar nesse assunto. Tem muito pelego. Muita gente que fica um pedaço de cada lado, se aproveitando daqui ou se aproveitando dali. E sem um posicionamento. Mas o próprio Cristo disse, né? Não me dê quente ou frio, não me dê morno. Exatamente. São os mornos. Os mornos, em lugar nenhum, eles podem até ser úteis em determinados momentos. Então, mas se você é morno, as pessoas não te respeitam. Então, essa foi uma grande lição na política que eu aprendi com a Dorcelina. Mas Rondônia já teve dois deputados federais, uma senadora, quatro deputados estaduais e 6 prefeituras. E prefeituras grandes, Porto Velho, Cacoal. Cacoal, e várias outras. Compartilhamos de Paraná, fomos vice lá em Ariquemes com Confúcio. Exatamente. O PT já teve esse espaço na política em Rondônia e esse ano se reduziu a uma deputada estadual, ultimamente. Uma deputada estadual e 6 vereadores. 6 vereadores e uma deputada estadual. Para esse ano, qual a projeção? Porque tudo indica que o PT deve retomar pelo menos um pouquinho mais de espaço e não perder o que já tem. Qual a projeção para esse ano? Olha só, Janir. Lula teve em 2022 em Rondônia 262 mil votos. Certo. Desse total de 262 mil votos, nós para deputado federal tivemos 40 e poucos mil votos. E para deputado estadual 30 e poucos mil votos. Ou seja, nós não chegamos a capturar esses votos que foram o presidente Lula. Nós discutimos muito no partido isso. Falamos, gente, nosso problema não é que essa coisa de que Rondônia é um estado de direita. Nós não conseguimos dialogar com quem já vota no Lula. Então nós temos uma estratégia hoje muito clara. Sim. Nós queremos, né, nós estamos jogando as energias em dialogar com esse eleitor de Rondônia, que nós estimamos em algo em torno de 300 mil votos, porque o Lula não desce dos 262 mil dele que ele teve em 2022. Não, ele deve crescer, então, porque ele está trazendo bastante coisa. Isso. Né? Então, assim, qual é o cálculo que nós estamos fazendo? Você é um homem de cálculo também, de pesquisa, sabe disso. Olha, eu vou ter 300 mil votos por Lula em Rondônia. Desses 300 mil votos, nós precisamos dialogar com 1/3. Se eu dialogar com 1/3, 100 mil votos, eu elegi um federal e 3 estaduais. Sim. Aí, essa é a conta que a gente está fazendo. A gente quer eleger um federal e 3 estaduais. Não temos a menor dúvida disso. E colocamos a companheira Luciana Oliveira aí como nossa pré-candidata ao Senado. Se der brecha, a gente belisca o Senado também. Então, nós estamos nessa estratégia. Porque enquanto, por exemplo, se eu não me engano, hoje nós temos 14 pré-candidatos ao Senado. Então, tem pré-candidatos bastante, mas a gente vê que isso vai reduzir para 5, 6. Eu acho que tem mais. Eu acho que não temos 8. Será? Eu acho que ficamos com 8.
num quadro de fragmentação de campo político muito forte, da direita para a extrema-direita, Certo. você tendo 17%, como o Confúcio teve na eleição de 2018, você pode beliscar o Senado. Uhum. Então, nós estamos de olho em todos os espaços. A candidatura do Expedito Neto só não ganha eleição quem não concorre. É igual jogar na Mega Sena. É. Quais são as probabilidades? Elas são poucas, mas eu já vi candidato com pouca probabilidade de virar jogo. Então, nós estamos uma disposição muito grande nessa disputa. Uhum. A nossa projeção para proporcionais, no caso do deputado federal e estadual, é essa. É construir 3 cadeiras na Assembleia e 1 cadeira para deputado federal. E é uma meta factível. Nós não estamos disputando o eleitorado de direita e extrema-direita. Nós precisamos dialogar com os eleitores do Lula. Esse é o nosso desafio. Exatamente. E nada de debater, querer confrontar o outro lado. O negócio é trabalhar onde vocês vão mais leve. Exatamente. Eu vi uma pesquisa da Folha de São Paulo que ela disse que dos eleitores que se declaram lulistas, 30% também se autodeclararam como direita. Então, Sim. beleza. Vamos fazer Tem uma muita gente que se diz de direita, mas que vota no Lula. Sim. Vamos pegar Rondônia. Lula tem 300 mil votos. Uhum. 40% é de direita. 40% de direita, nós temos então 120 mil eleitores lulistas de direita em Rondônia. Sobra o quê? 180 mil votos. 180 mil votos é muito voto. Eu não preciso nem deles todos, eu preciso de metade, 90 mil para fazer um federal e 3 estaduais. Então, e são votos que são do campo da centro-esquerda. Então, é possível, é factível que nós do PT, do campo político, nós estamos junto com o PCdoB e com o PV na federação, que a gente consiga fazer 3 estaduais e um federal. Para nós é factível isso. Acontece que quem vota no Lula, ele pode ser de centro, até de direita, e vota no Lula. Agora, para votar num parlamentar, num candidato a deputado estadual ou federal, da esquerda, ele teria que ser de esquerda. Isso, pelo menos, na minha análise, né? Mas só 8 ou 9%, entre 8% e 9% da população de Rondônia se declara de esquerda. Isso, se for do eleitorado, vamos dizer o que são dos votos válidos, 9%, dá 90 mil. Um pouquinho mais, 100 mil. Pois é. Se eu tiver 100 mil... De esquerda. De esquerda. Exato. Se eu conseguir dar ordem unida em 100 mil eleitores, que eu não dê, que eu dê ordem unida em metade, 50 mil, eu tenho 2 estaduais. 2 estaduais. Né? Então, na verdade, a discussão que a gente fez muito foi essa. E outra coisa que a gente fez foi regionalização de candidaturas. A visão de candidatura no estado inteiro. Porque o candidato, por exemplo, eu posso ser conhecido em Porto Velho para deputado federal, mas para conseguir um voto para deputado federal no Cone Sul é muito difícil. É mais fácil que um companheiro saia no Cone Sul e lá que ele é conhecido, ele traga os votos para assistir. Sim. Nós estamos nessa estratégia de regionalização de candidaturas e focando nesse diálogo com o eleitorado que vota no Lula. Porque um cara que vota no Lula tem 50% mais de chance de votar em mim do que um cara que não vota no Lula. Né? Então, para nós está muito claro isso. A gente não vai procurar tensionar com ninguém. Certo. Agora, uma coisa eu aprendi, que em política você não foge da briga. Não. Se vier briga, tem que encarar. Se chamou, a gente encara. Exato. O pessoal diz muito isso, que às vezes eu pareço agressivo, né, pela parceiro do programa lá da Remo, o pessoal diz que eu, né, não, eu sei falar manso, né, sei falar tranquilo, fazer análise, sei bater também. Né, se precisar fazer a discussão mais dura, a gente faz. Agora, não vamos perder energia disputando um eleitorado que já tem uma certa rejeição, não, tem uma limitação de ouvir o que a gente tem para dizer. Tem uma barreira. Nós temos gente que quer nos ouvir. Nós temos gente que já vota no nosso candidato maior, que é o Lula. E que 10%, como você diz aí, 9% se declara como esquerda. Então, eu preciso o quê? É ter um discurso e uma ação política organizativa que junte esse eleitorado. Porque isso é o bom do sistema proporcional. Porque no sistema proporcional você permite que as minorias consigam representatividade. Se fosse no sistema de voto distrital, por exemplo, isso jamais aconteceria. Porque esses 9% estão espalhados, jamais conseguiriam ter maioria no distrito. Eu sou um defensor ferrenho do sistema proporcional, porque eu acho que ele permite que representação de minorias possam ascender ao parlamento. E é uma discussão para mim que ela não é aquela coisa de precisamos aproximar o representante do povo, não sei o quê, que é uma conversa de quem defende o voto distrital faz. Eu digo que não. Democraticamente, eu acho que todas
os aspectos políticos precisam estar representados, e quem permitir isso é o voto proporcional, com todas as distorções que tem o sistema proporcional brasileiro. Como eu falei que entre 8% e 9% se declaram de esquerda, 55% a 57% dos eleitores de Rondônia se declaram de direita. E o restante, esses cerca de 30 e poucos por cento, se dizem de centro. Né? Então, essa parte do centro também é a parte que uma boa quantia vota no Lula. Uhum. E para falar ainda mais sobre a divisão dos eleitores de Rondônia, eu acabei de fazer meu TCC na pós de estatística, né? Desses 50 e poucos por cento, 36 são evangélicos. Então tem essa questão da divisão religiosa também, né? E os evangélicos guinaram muito à direita, então só 4 de 44 são de centro, mais ou menos, raramente um de esquerda, mas 36. Desses 40% dos evangélicos, 36 se declaram de direita. Sim. Mas você sabe que isso não é novo? Na eleição de 2002 é muito interessante. 2002, nós ganhamos o Lula ganhou do Zé Serra aqui em Rondônia. Uhum. Né? Mas por quê? Porque o segundo colocado foi o Garotinho. Uhum. Né? O Garotinho foi o segundo. Por quê? Porque naquele momento o Garotinho representava a identidade evangélica. Exatamente. E foi muito interessante isso. Mas nós ganhamos do Serra. O Serra não foi o segundo colocado em Rondônia na eleição de 2002. Não. Né? Foi o Garotinho. Né? E isso já mostrava essa tendência do eleitorado em Rondônia. Se eu não me engano, eu não vi os dados. Saiu, tem umas 4 semanas os dados da repartição religiosa em Rondônia. Acho que ficou 40%, eu não vi. Mas a antiga estava em 33% já, né, de 2010. Eu não sei qual foi agora do IBGE, mas já subiu essa população. E tem uma coisa aí que a gente precisa dizer. Essa população evangélica ela não é monolítica, ela não é homogênea. Uhum. Ela é muito diferente. E a gente precisa conversar com essas pessoas. Né? Há um preconceito de parte da comunidade evangélica com a esquerda, há um preconceito. Como há um preconceito de parte da esquerda com a comunidade evangélica. É aquela história de a gente não ter criado espaço de se encontrar, porque onde eu encontro evangélicos, a gente dialoga, é muito tranquilo. O cara pode não votar em mim, mas ele sai de lá, isso que a Dorcelina disse, te respeitando. Exato. E eu acho que a gente precisa, como esquerda, até porque nós temos expressões nossas de liderança evangélica, como a Benedita, por exemplo, lá que sempre foi da Assembleia de Deus, foi nossa deputada, senadora, governadora do Rio de Janeiro. Aliás, é a única governadora do Rio de Janeiro nos últimos 30 anos que não foi presa, é do PT, né, a Benedita da Silva. Então, se criou por algumas lideranças, né, essa antinomia entre esquerda e religião que eu acho equivocada. Mas ela faz parte também desse quadro, dessa conjuntura, porque nos Estados Unidos está assim também. Uhum. Né, na Hungria está assim também. Em Israel nem se fala. Né? Então, essa lógica da extrema-direita mundial de unir discurso religioso à ação política, ela não é também uma invenção brasileira. Ela está se dando no centro do capitalismo, nas grandes disputas que estão sendo feitas. Semana passada, o Trump criticou o Papa. E logo após ele posta uma foto dele naquela rede social dele com a Bíblia em cima da mesa no Salão Oval. Ou seja, há uma disputa por simbologia religiosa. E ela é muito profunda. Tipo, o que mobiliza boa parte do que é a extrema-direita norte-americana é o cristianismo fundamentalista. Né, que eu não sei em que momento eles se juntaram com o judaísmo, porque são coisas antagônicas do ponto de vista histórico e do ponto de vista teológico. Mas essa aliança da extrema-direita mundial, nessa quadra da história... No Brasil também, os evangélicos usam a bandeira de Israel. De Israel. Né? E aí eu converso muito, né, porque eu tenho parte da minha família evangélica. Uhum. E aí eu gosto de ouvir, ouvir para entender as pessoas, né? E eu vi o professor César, que ele é um historiador que tem teorizado sobre a teologia do domínio e tal, mas eu vi isso na prática. Você tem uma colocação ali de um cristianismo sem o Cristo. Um cristianismo onde a figura central é o rei Davi. É o rei Davi, por causa do discurso de prosperidade, Sim. Né? Mas essa é a grande questão, né? Porque, assim, se eu sou cristão,
O Cristo é a figura central da minha religião. Mas os ensinamentos de Cristo não trazem ativos financeiros e econômicos, enfim, para as instituições religiosas. Mas a imagem de Davi traz. Traz, mas é uma né? estratégia de poder, né? É uma estratégia de poder, né? Porque a figura de Davi é uma figura muito mais carnal, vamos dizer assim, do que a do Cristo. É alguém que pega em espada, é alguém que pratica traição, adultério, né? E que ao mesmo tempo Deus perdoa. Exato. É porque Davi, ele é muito mais parecido comigo e com você do que o Cristo. Exatamente. E a toda vez que ele dobra o joelho e pede perdão a Deus, Deus perdoa. Então, essa ideia está no imaginário de parte da comunidade. Agora, não tenho dúvida de que há uma estratégia muito bem colocada na utilização dos signos religiosos, dos símbolos religiosos, para fazer política. Isso não é do Brasil, não é só do Brasil. Então, é um movimento ocidental sim, total, né? E aí, o engraçado é que esse movimento ocidental, ele fala exatamente isso do Oriente, por exemplo. Assim, por que nós temos que destruir o Irã? Porque é uma república teocrática. Mas nós estamos, então... Nós estamos querendo implementar aqui uma república teocrática, Trump lá, enfim. É um negócio complicado, essa história de misturar religião com política. Eu sempre digo que eu aprendi na igreja, porque eu sou desses católicos como é que fala católico não praticante, mas católico de formação, de que a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Então, assim, misturar as coisas de César com as coisas de Deus nunca deu certo. Historicamente, é uma tragédia quando se mistura essas duas coisas. Nós temos direito a expressar nossa espiritualidade, nossa religiosidade. Você pode ser judeu, você pode ser da Umbanda, você pode ser do Candomblé, você pode ser budista, o que for. É preciso que haja respeito, e essas coisas, quando elas se misturam com política e espiritualidade, normalmente o que sai não é muito bom. Olha só. Ramon, nós estamos indo para a reta final. Vamos fazer um resumo dessas eleições. Como você está vendo esse movimento em Rondônia? A esquerda vai trabalhar nessa linha, tentar trazer os eleitores do Lula. E o outro lado está fortalecido, como você vê? Eu sei que um dos candidatos ao Senado de vocês é o Confúcio. Confúcio precisa dizer isso. Ah, é? Ele não... Ele é o nosso candidato, né? O candidato não tem o menor problema em dizer isso. Nós temos a candidata nossa ao Senado, que é a Luciana Oliveira. Sim. E o Confúcio, aos últimos 4 anos, se mostrou um aliado muito forte, um homem muito leal ao presidente Lula e ao povo de Rondônia, que ele trouxe para cá. Só que ele diz que hora diz que é candidato, hora diz que não é. Eu acho que ele é candidato, porque ele será o nosso candidato ao Senado, com muita chance de ser livre. Confúcio, acho que não sei se você fez pesquisa, mas ele tem um eleitorado consolidado aí acima de 10%. Tranquilamente. Ele precisa dar uma catapultar isso para chegar aos 18, 20, para ele conseguir viabilizar a eleição, o que não é difícil. Aquele cálculo que você fez, 300 mil votos para o Lula, se ele conseguisse capitalizar parte desses eleitores, ele teria... Acontece que esses mesmos eleitores do Lula, existem outros candidatos que transitam no centro e até na esquerda e na direita, e que por ações, por trabalhos e por ter alimentado a base política durante o mandato, esses candidatos conseguem esses eleitores. Então tem pessoas que, inclusive de esquerda, que votam em alguém da direita, e tem pessoas de centro que votam também por essas razões de conexão, enfim, alianças e tal. Então, como você avalia o Confúcio? O Confúcio, ele é, do nosso campo hoje... 10% eu não posso falar em pesquisa, porque eu não publiquei pesquisa. Não, mas eu estou falando do que a gente... Mas fala. eu calculo que ele deva ter uns 10%. Isso, consolidado, de eleitorado dele, sim. Pelo trabalho como deputado, como governador, como senador, 10% consolidado. O que ele precisa aí é subir isso para 20%. Eu não tenho dúvida que 20% dos votos válidos hoje levam o camarada para a cadeira do Senado. Porque o quadro de fragmentação... São 2 vagas, né? Você olha, por exemplo, você vai ter o Bruno Scheid com a marca Bolsonaro correndo o Estado. Você tem o Fernando Máximo comendo no mesmo coxo. Você tem Silvia Cristina disputando o mesmo eleitorado. Você vai ter a menina aqui, a Carvalho, Mariana Carvalho, também disputando esse eleitorado.
tem uma incógnita do Rodrigo Camargo ser candidato. Não sei se vai ser ou se não vai ser candidato ao Senado, mas está aí. O Rodrigo Camargo, ele racha mais a direita porque o discurso dele é ideológico. Isso. Agora a Silvia não. A Silvia, ela transita em todo, desde a extrema-direita até a esquerda, a Silvia transita. E o Fernando Máximos também transita ali. Quando você tem o público da extrema-direita, que a estratégia da extrema-direita lá, a chapa Marco Rogério, Chaide e Fernando Máximo, é dar unidade ideológica ali. Isso é uma estratégia. O que acontece? A candidatura da Silvia come esse eleitor dele aqui, tranquilamente. Sim. Ela entra aqui de maneira muito tranquila. Uhum. Então você racha esses votos daqui que supostamente eram ideológicos. Uhum. Né? Aí quando você tem candidatura como Mariana Carvalho em Porto Velho, que tem voto em Porto Velho, né? A votação perdeu a eleição para prefeita, mas ela foi muito bem votada. Em Porto Velho tem 30% dos eleitores do Estado. Então esse eleitorado da extrema-direita, que a extrema-direita esperava ideologizar a campanha, que ela está menos ideologizada agora, está menos polarizada, como as pessoas dizem, né? Então, essas candidaturas de centro e direita e extrema-direita, elas vão disputar o mesmo eleitor. Uhum. E se houver uma fragmentação muito grande aí, e deve ter, eu acho que quem leva vantagem desses candidatos do centro para a direita é a Silvia Cristina. Me parece que ela está muito melhor consolidada, justamente por que você disse. Ela pega eleitor do centro da direita e come na extrema-direita. Por exemplo, o eleitor do Marco Rogério já é um eleitor mais ideologizado. Da extrema. O eleitor do Chaide, então, nem se fala, porque ele está fazendo campanha com a marca Bolsonaro. Ele virou Bruno Bolsonaro, é o nome dele de campanha. Né? Porque ele está apostando na ideologização. Eu vi de um camarada que foi candidato pelo PL e pelo interior, que o Flávio Bolsonaro TV falou: o Flávio Bolsonaro não é o pai dele. O Flávio Bolsonaro não encanta, não dá onda. Ele tem um nome, o nome é forte, mas na campanha, né? Então assim, tem isso, né? Mas eu acho que assim, hoje, se consolidar essa fragmentação que está sendo apontada, eu acho que sai 8 candidatos ao Senado, né? Eu acho que a chance de Confúcio beliscar uma vaga, como eu disse, da própria Luciana beliscar uma vaga, ela existe. Então, Ramon, ela é uma chance, qual o tamanho? Não sei, uma chance, a do Confúcio é grande. A da Luciana é melhor. Maior do que a da Luciana, sim. Mas o Confúcio, ele bate no teto, mas é um teto que não seria eleitor dele nunca, sim. Né? Então ele ainda tem um espaço para crescer ainda. Então eu acho que não tem fichas contadas. Outro dia eu dizia para o pessoal assim, mas em segundo turno. Eu falei, segundo turno, o desenho de pesquisa hoje que está por aí é que o Marco Rogério está no segundo turno. Eu disse, olha, ele vai ter que, para ele se eleger governador, ele vai ter que abrir uma vantagem dos 40, 50 mil votos no primeiro turno. Porque os votos do eleitor de esquerda vão cair no colo do adversário dele de graça no segundo turno. Aliás, os eleitores do Lula, né? Sim. Que são esses 300 mil votos, a maioria vai votar contra o Marcos Rogério no segundo turno. Eu até disse assim que se for o Marcos Rogério uma barata voadora, eu voto na barata voadora. Mas é interessante que ali a estratégia não está bem desenhada, Ramon. Se eu fosse um estrategista lá da direita, eu colocaria o Fernando Máximos para governo, que é o cara que tem chance de ganhar um segundo turno. Indo para o segundo turno, vencer a eleição. E o Marcos Rogério tem bem menos chance de passar do segundo turno. Uhum. E já para o Senado, ele já vai mais tranquilo, porque só tem são 2 vagas e um turno só. Então o Marcos Rogério tem mais chance de se eleger senador do que governador. Eleição, eu vi um camarada dizendo isso, eleição proporcional e até para o Senado, é meio nicho, você não tem que falar com todo mundo. Eleição para governo, você tem que ampliar muito. Tem que ampliar, né? E o Marcos Rogério não tem essa... Isso, ele não tem como... O perfil ele não tem dele, como ampliar isso. Ele tem um teto que bate aqui na esquerda que ele não vai. Né? Agora, o máximo é mais maleável. Né? Então, assim, quando você olha para isso, e num quadro de fragmentação para o Senado, certo, você tem possibilidades abertas para todo mundo. Você tem gente que está muito forte. Quem está muito forte do campo da centro-direita? Silvia Cristina. Porque você ouve o nome da Silvia Cristina em todos os lugares. Do nosso campo, da centro-esquerda, quem é o candidato mais forte? É o Confúcio, pela história dele, como governador, como senador. Né? Então, isso para nós está colocado. Agora, qual é o resultado? Eu não sei, até porque o eleitor de Rondônia, ele é surpreendente. O eleitor de Rondônia, ele sempre coloca o dedinho dele lá. Apesar de todas as tendências que as pesquisas possam mostrar, mas sempre tem uma surpresa eleitoral em Rondônia. E tem outra questão. Vai ter a eleição para presidente e o Lula é candidato, que está no mandato, está com a máquina, então vamos ver
o quanto pesa a máquina do governo federal numa eleição estadual em Rondônia. Tem que ver. Olha só, quando a gente estava com a máquina em 2010, Aham. com Lula com 87% de aprovação, nós fizemos 42% dos votos, olha só. Entendeu? Então, eu tenho muito pé no chão com essas coisas, entendeu? Aham. Então, assim, qual é o nosso... Tem um teto para Lula em Rondônia? Eu acho que o teto é esse que deu lá em 2010. Aham. Que era a melhor situação que nós tivemos. Uhum. Né? Nós tínhamos um negócio absurdo, crescimento, pleno emprego em Porto Velho, as usinas bombando e tal, aquele negócio todo. E só fez 42. votos. Né? Então, assim, nós temos um teto ali no Aham. cenário ideal, vamos dizer. Eu, muito pé no chão, aposto que o nosso teto é 35% dos válidos. Sim, é o cálculo que eu faço também. Isso, que dá um pouco acima dos 300 mil. Né? Eu não creio que nós vamos fazer menos de 300 mil votos. Então, porque política a gente faz com o coração e com a paixão. Mas a gente não pode esquecer de usar a cabeça, senão... Não, a razão é importante. Então, a razão é fundamental. É. Então, essa conta que a gente faz aí são 300 mil votos. Então, nesses 300 mil votos que a gente vai transitar, que a gente pode potencializar candidaturas proporcionais e a candidatura ao Senado, eu acho que é a estratégia correta que a gente deve fazer contra o centro-esquerda aqui no estado de Rondônia. Olha só. Ramon, você gosta de cachaça? Após eu gosto de tomar de vez em quando uma dosezinha, um aperitivo para abrir assim. Olha só, olha o que eu ganhei há 2 semanas do Aldino. Ah, o Aldino. É o Aldino. Engenheiro. É, exatamente, ele é engenheiro Na da loja prefeitura. maçônica. Exatamente. Sim, conheço o Aldino. O Aldino foi colega do meu irmão no 2º grau, na Escola Barão de Solimões. Olha que interessante. Ele também é beiradeiro, é daqui. É daqui, Você Aldino. nasceu aqui, né? Nasci aqui, sim. Então, ele está fazendo essa cachaça. Ele envelhece aqui em barris de carvalho. Esse aqui, por exemplo, é carvalho francês. Olha que cachaça bacana. Aldino. Dom Aldino. Olha só. Olha só que legal. É de Porto Velho essa cachaça. Gente, se eu for conversar até esgotar o assunto com o Ramon Cujuí, nós vamos ficar 3 dias. Então, como ele bebe bem pouquinho, eu também, vai levar uma semana para a gente tomar essa cachaça e conversar. Então, vamos encerrar por aqui o nosso bate-papo e depois a gente continue em outra ocasião com mais café, água e cachaça Dom Aldino. Beleza? Ramon, a palavra é tua. Eu quero agradecer o espaço aqui. Toda vez que a gente for convidado, a gente tiver uma agenda, a gente vem sem problema nenhum. Agradecer aí o pessoal que está assistindo a gente pela internet, que vai assistir depois também. Obrigado pela sua audiência e prestigie aqui o Política com Café. Obrigado, Ramon. Natan, obrigado, tá? Paulo Andreoli e toda a equipe aqui do Rondônia ao Vivo, obrigado. E o Aldino, obrigado pela cachaça de novo aí. Abraço, pessoal. Até semana que vem.